uma sexta-feira daquelas, meninas. Para quem acompanha a gente, sexta-feira é o dia do encontro da Miríade. Hoje a gente faz um monte de coisa, né, meninas? Sim, onde a gente faz curadoria de conteúdo, onde a gente senta para conversar sobre qual vai ser o próximo roteiro, qual é o livro que a gente vai escolher para ler, e onde a gente desabafa, né? Porque sexta-feira, depois de uma semana inteira de trabalho, vem aquele cansaço, e onde a gente conversa bastante sobre a semana e sobre o que queremos para a Miríade. Normalmente regado a muito café, às vezes Hoje, ao ó, vinho, hoje a hoje gente é está só regado aguinha. na água, né? Não se enganem com a aparência, né? No final da semana, na sexta-feira à tarde, nós estamos acabada, porque nós também fazemos parte do chão de fábrica, né? Nós estamos na sala de aula e, ao mesmo tempo, nas sextas-feiras, a gente se encontra para pensar a educação que a gente quer, a educação que a gente sonha, a educação que transforma, não é? E a partir disso, a gente tem algumas coisas para conversar. A gente passou, né, uma grande parte desse ano dedicada à leitura de um livro, né? Por que os alunos não gostam da escola? E esse tema, essa pergunta mexeu bastante com a gente, porque a gente gosta da escola e a gente acha que os nossos alunos também gostam da escola. E aí A gente também. desculpa, não a gente não acos não até porque a gente acostuma, né, tanto que a gente gosta da escola que a gente está acabada na sexta-feira, mas do que a gente vai falar na sexta tarde? De De escola. escola. E a gente também discute por que que os alunos não gostam da escola e o que está acontecendo também que os professores estão também desgostando um pouco da escola. Quais são as mazelas, quais são as nossas dificuldades, o que a gente vem enfrentando que às vezes nos faz repensar a escola. Mas a leitura desse livro, né, trouxe algumas coisas para a gente, assim, reforçou algumas coisas para a gente. Por exemplo, a gente enxerga nas práticas pedagógicas que a gente tem alguns valores que estão evidenciados no livro, né? Então, coisas que nós fazemos porque nós acreditamos, porque nós vemos que funciona, a gente viu que o livro traz que tem embasamento científico, que tem base na ciência cognitiva. Então, não é só nossa experiência dizendo que funciona, não é só nosso conhecimento pedagógico que diz que funciona. A ciência cognitiva reforça que essas práticas funcionam. A gente começou assustado. A gente tem que concordar que não foi assim: "Nossa, que legal", porque o nome do livro, para quem não viu nos nossos stories, nas nossas postagens, é Por que os alunos não Não gostam da gostam da escola, escola. né. E a E gente sabe que eles gostam, né? Foi listado que eles não gostam, gostam, mas a gente Talvez sabe que eles não gostam. aquilo que a gente gostaria que eles gostassem, mas eles Exatamente. gostam da escola. exato. E esse livro levou também tanto a gente, reforçar práticas que a gente já sabia que funcionava, mas que agora a gente está entendendo por que funciona, porque a gente está vendo que elas têm base na ciência cognitiva, Exato. mas também fez a gente abrir mão de algumas outras coisas que a gente insistia em fazer e hoje a gente vê que, a gente não precisa mais, que elas realmente não funcionam. Fez a gente refletir sobre muitas coisas, né. Até por exemplos práticos, quando a gente propõe um exercício de matemática. Se a gente propõe um exercício num grau de dificuldade muito difícil, a gente desestimula o aluno, porque ele fica, previamente cansado já para pensar naquilo, o cérebro dele não vai, porque o cérebro ele está acostumado a quê? A poupar energia, então ele vai ter que gastar muita energia. Então aquela demanda energética vai fazer com que o aluno pare antes de se desgastar tanto. E a gente vê também que exercício muito fácil não estimula, porque ele acaba rapidinho. Então, a gente entende que tem que dosar. E esse equilíbrio no nível de dificuldade da proposta pedagógica é o que mais nos desafia, para propor para um coletivo um equilíbrio de desafio que o aluno se sinta ali, engajado, com fomento para realizar e que não seja algo muito fácil e nem muito desafiador. Era muito comum, até alguns anos atrás, a prática do professor na sala de aula ser baseada exclusivamente no feeling, exclusivamente naquilo que ele viveu durante X anos de sala de aula. Não que isso seja descartável, de forma nenhuma. A gente vai interiorizando, até porque o nosso cérebro funciona assim, né? A gente vai guardando ali para liberar a nossa memória de trabalho, aquilo que funciona e automatiza muita coisa, né, mas que tem lá um fundo de observação, de teste, de levantamento de hipóteses. Só que hoje, ela não precisa mais ser assim, né. A ciência cognitiva, ela desenvolveu-se a ponto de a gente ter dados, da gente ter pesquisa, que
façam com que a gente pense a nossa prática, né, tenha intencionalidade naquilo que a gente faz, e não só feeling, não só essa sensação de que aquilo funciona. Será que funciona? Como funciona, Para né? quem Para quem funciona? funciona? E dialogando um pouco com o que vocês falaram, o cérebro, a gente descobriu na leitura, eu pelo menos descobri, que o cérebro não foi feito para pensar, que o cérebro ele funciona melhor no automático, que ele funciona mais baseado na memória do que no raciocínio, Sim, que o raciocínio demanda muita energia. Então, que a maior parte das nossas decisões são baseadas na memória e que essa coisa de propor, fazer propostas com o desafio adequado, exato. nem fácil demais, que gere tédio, nem difícil demais, que gere frustração, é a chave para a aprendizagem. Porque o tédio dificulta a aprendizagem, a frustração Também. dificulta a aprendizagem. Esse desafio no nível adequado é que movimenta a aprendizagem. E o cérebro, ele ama histórias. Por quê? Porque ele não gosta, a gente tem dificuldade com aquele conhecimento descontextualizado, com Sim, aquele conhecimento, como eu posso dizer, abstrato demais. Então, a história ajuda a dar o tal do contexto, storytelling, né, Ju? o exemplo ajuda a concretizar, a visualizar, a sair do campo das ideias e vir para o campo do concreto. E tudo isso também facilita a aprendizagem. Então, é isso que a Dani falou. O que a gente tinha o feeling, agora a gente tem a compreensão do ponto de vista da Da ciência ciência. cognitiva, do funcionamento cerebral. Então, esse é o ganho que o livro trouxe para a Ju, gente. e Eu acho que o mais importante foi que a gente ampliou o nosso entendimento sobre a aprendizagem do ponto de vista da ciência cognitiva. Então, a gente já sabia como que o aluno aprende do ponto de vista da experiência. A sim. gente é professora que está na sala de aula há muito tempo. Então, a gente já tem um entendimento prático de como a aprendizagem acontece. A gente também tinha um entendimento do ponto de vista pedagógico, porque a gente tem formação, leitura, a gente fez Sim. faculdade, mestrado, a Mas Ju, especialização, mas a ciência cognitiva, ele traz uma outra camada de entendimento. nesse ponto eu queria fazer um adendo de uma coisa. A gente hoje, e é sensacional que isso aconteça, hoje a gente discute educação. Os meios de comunicação, as redes sociais, a internet, trouxeram esse ganho. A gente discute a escola que existe, a escola que a gente sonha, né? Como melhorar a aprendizagem. Só que assim como pelo próprio funcionamento dessa comunicação, a gente sabe que em educação não é diferente, existem os hypes, né? Ah, Sim. agora o que mais funciona é tal coisa. Agora é Ah, agora metodologia é outra ativa, coisa. agora é Então o que isso. que acontece? Quando a gente procura formação com uma linha de raciocínio, com um objetivo, com um começo, meio e fim, quando nós nos possibilitamos essa discussão entre pares, né, porque tem essa vantagem, a gente senta, são 3 professoras com formação, numa sala de aula, né, aplicando aquelas teorias ou aquelas pesquisas, né, verificando na prática como que aquilo se dá, né, na sala de aula atual, não na imaginária, não na ideal, que Sim. muitas vezes é E aquele daí, recorte da Que eu acho que é pesquisa. um diferencial, a gente está na sala de aula, muitas vezes a gente passa por curso de formação de pessoas que já não estão mais na sala de aula, e a visão fica um pouco desconectada da realidade. Por mais que a pessoa tenha passado anos e anos, é muito dinâmico isso, a sociedade contemporânea ela muda muito e Mas rápido. a estar gente na sala de aula e estar embasada faz com que a gente fique um pouco, blindada contra isso que é o hype, Sim, Uhum. contra o que é instagramável, o que tá na moda, porque a gente sabe que o que é instagramável, o que está na moda, nem sempre é eficiente, e a gente baseia esse não ser eficiente na nossa prática, no que a gente aprendeu como teoria pedagógica, no que a gente estudou como ciência cognitiva, no que a gente observa na nossa prática, colocando tudo isso em movimento. Então a gente fica um pouco,
blindada sobre o que é moda. Sim. Sim. E até porque, quando a gente faz uma pesquisa, a gente tem uma sala de aula que está sendo pesquisada, que tem uma determinada característica. Até pela própria característica da pesquisa, é difícil que ela aconteça numa abrangência Sim, tem um recorte enorme. social, tem uma Exato. série de Mas coisas. nós também temos. A gente sabe que nós Sim. trabalhamos em escolas com um recorte social, que nós vivemos numa cidade com um Aham. recorte especial, né? A nossa própria história é um recorte único, Sim. né? Então é exatamente por isso que a gente traz, a gente discute, a ideia mesmo é trazer para a discussão aquilo que a gente está vivendo e ouvir outras experiências. E a Elka tinha dito agora há pouco sobre a memória, né? Sobre como a memorização, em um certo momento, ela foi demonizada, Sim. como se memorizar algumas coisas fosse da escola antiga, do antigamente, Sim. alguma coisa que a gente deveria abrir Abolir mão. E hoje em isso. dia é como se dá para dar um Google, para que saber? E, Uhum. e isso é completamente desmontado por Pela esse ciência livro. cognitiva. Porque Exatamente. tudo bem que a gente tem que respeitar o limite da memória de trabalho. Sim. Tudo bem que a gente não pode sobrecarregar essa memória, do ponto de vista de comprometer a aprendizagem que está acontecendo ali. Mas a gente precisa dividir o que a gente quer ensinar em etapas, a gente precisa revisitar isso periodicamente, porque a gente sabe que revisitar isso também colabora com a aprendizagem. Sim, busca o Automatizar repertório. precisa acontecer. Se eu tenho um limite de memória de trabalho, eu não vou ter como ter tudo de novidade o tempo todo. Eu não Processando ali consigo em tempo trabalhar real, com a gente isso. não tem um HD externo, uma nuvem, é o Não. que E cabe foi ali, disso né. que eu puxei, na verdade, o hype e acabei não trazendo. Durante um período, a educação era memorizar, vamos memorizar, eu tenho que Sim, decorar tudo, decorar tudo. A tudo tem que ser gente aprendeu, foi decorado. a nossa escola Exato, essa. tudo tem que ser E a decorado. gente Não quis posso abrir mão disso, só que a gente não por um pode abrir certo mão exato. totalmente E disso. aí foi Tem para o uma outro lado. base que fica. Então, quer dizer, o pêndulo indo para lá, indo para cá, e agora talvez estando Encontrando esse intervalo, um né. equilíbrio, porque é importante exercitar o lembrar, o resgatar da memória. A gente não vai conseguir ter tudo ali na memória de trabalho o tempo todo. Então, exercitar ir lá e buscar e abastecer essa memória de Buscar e trabalho aplicar. É. e abastecer essa memória de longo prazo, não de trabalho, com informações, mas que elas estejam de forma estruturada, esse Repertório. abastecimento. A Repertório valorização desse repertório. repertório linkado com conhecimento anterior. Então, quer dizer, é construir esse repertório de um jeito realmente que depois ele tenha elementos para buscar, porque não são informações desconectas que a gente depois não consegue buscar. Não, se uma Exato. coisa está ligada na outra, embasada na outra, se uma coisa suporta a outra, isso tudo facilita o resgatar. É. E você E a sabe que aprendizagem fica fluida, né. eu vou fazer até um paralelo com a própria IA hoje, né. Então, assim, se o Google resolvesse todos os nossos problemas e a gente não precisasse nem ir para a escola então mais, tá tudo no Google, gente. A hora que eu precisar perguntar alguma coisa, eu pergunto para a IA, eu pergunto para o Google. Essa informação por que que a IA erra quando a gente faz perguntas, ela ainda erra, comete equívocos e tal? Porque ela não tem esse arcabouço. E a educação, ela precisa se basear ou construir esse arcabouço que permita que ele, com uma informação nova, ele construa redes e relações. Então, realmente, a escola do decoreba total não funciona mais, porque você tem um monte de informação sem as relações, elas realmente não vão servir para nada. Mas não ter as informações não nos permite restabelecer redes. Impossibilita, porque a gente aprende pensando sobre as coisas e estabelecendo relações. Então, quer dizer, aprender não é acumular informações. Isso de verdade. Acumular tá tudo lá. Tá tudo no Sim, aí não livro, tá tudo precisa, no Google, tá. exatamente. Isso realmente, mas aprender não é isso. Não, Aprender é fazer fazer conexões que conexões. tenham sentido. E é muito difícil, né, a gente pensa, por que que a gente discute isso dentro por que que a gente está falando disso dentro de uma conversa cujo objetivo é pensar nessa educação que a gente almeja, nessa escola que a gente almeja, né. Porque, a gente está construindo e a gente está pensando escolas que não existem ainda, Sim, por pessoas que viveram outro tipo de escola, sim. outro tipo de educação.
e para pessoas que vão vir ainda, que a gente ainda não conhece. E é isso, a memória, ela é resíduo do pensamento. Então, quer dizer, a gente só vai ter coisas para lembrar, a gente só vai lembrar daquilo sobre o qual a gente pensou. E é isso que é aprender. Aprender não é acumular informação. Por quê? A escola que a gente quer construir para as pessoas que vão vir é uma escola que ensine a pensar. Porque Exatamente. informações acumuladas, elas já vão estar num lugar. Agora, gerar novas informações, ter novas ideias, fazer novas relações, e que cada um possa ser autor disso individualmente, com base na sua subjetividade, isso a inteligência artificial não vai conseguir Não, fazer. não E vai. é isso que a gente quer que a escola seja capaz de proporcionar para gerações que vão vir. E a gente vive um momento de disruptura mesmo, né? Porque a gente vai precisar ensinar os alunos a utilizar essa IA baseado em todo o seu repertório de aprendizagem. E a viver num mundo e ser funcional num mundo que a gente não conhece e que a gente não vai conhecer. Então é muito desafiador para a gente, como a Dani disse, que viveu outra escola, Escola. que está no tempo presente, pensar o que é necessário para a geração que está vindo. A gente tem que preparar hoje uma geração que vai estar num futuro que a gente não viveu e não tem ideia de como vai ser, né. É aquela A história de trocar o pneu do carro com o Com ele carro andando. andando e ser assertivo nisso. E é por isso que a gente fica tão exausta. Por isso que a gente fica tão exausto. Eu acho que E a gente pensando nisso, né, quando a gente pega um livro, que traz muito conhecimento baseado em pesquisa, começa a se enfronhar nessa todo esse repertório que está sendo trazido também pela ciência cognitiva, soma a nossa história como professora, a nossa história como estudante, e a nossa prática na sala de aula, quando a gente começa a aplicar o que a gente conhece na teoria, dentro da sala de aula onde esses estudantes estão hoje, que já vivem uma realidade que nós vivemos assim, né, como adultos. Toda essa sinergia traz a possibilidade da gente olhar para essas questões. Por que que o aluno não gosta da escola? Por que que tem tantos poucos professores se formando, querendo a docência? Qual que é essa escola que a gente almeja, e é ela possa ser construída colocando esses tijolinhos. E o que que funciona e o que que não funciona de tudo isso que a gente experimenta, por exemplo, hoje a gente está falando da IA, daqui 4, 5 anos a gente não sabe o que a gente vai conversar sobre, talvez ela já esteja até ultrapassada, talvez venha uma outra onda de outras coisas, de outra tecnologia para a gente discutir e que a gente desconhece. e por isso que estudar é tão importante. Nossa. E eu acho que agora já é o momento da gente parar para pensar na nossa próxima pergunta. Por que será que os professores, que a pergunta do livro é: por que os Porque os alunos alunos não não gostam gostam da da escola? escola. E por que será que tem tão pouca gente querendo ser professor hoje em dia? E por que será que os professores que estão na escola hoje estão assim desgostando da escola? O que é que está acontecendo nesse meio de campo que está gerando esse desconforto? Esse é um assunto delicado. Bora conversar? Vamos lá. Bora! Então, gente, a gente passou um grande tempo debruçado sobre um livro que tinha como título Por que os alunos não gostam da escola? E a gente ficou se perguntando, e por que será que tão poucas pessoas estão escolhendo hoje a docência como área de atuação profissional? E por que os professores que estão na escola também estão se Procurando afastando, alternativa. procurando alternativas? Então, quer dizer, por que será que os professores também não gostam da É. escola? Ou porque procurando alternativas, porque estão deixando de gostar da escola, ou porque adoeceram, Sim, né. que é um cenário que a gente tem visto aí acontecer, né. Dentro da escola a gente está vislumbrando tudo isso. Eu penso, assim, que existem vários motivos, tá, mas, assim, a falta de tempo protegido para elaboração de atividades para alunos com necessidades especiais, a falta de tempo protegido para você preparar uma aula diferente, né, sair daquela rotina, não existe mais. A escola virou
uma grande planilheira, digamos assim. A gente tem muita coisa para preencher, muito documento para produzir. Hoje a gente precisa ensinar o aluno a estudar, a gente precisa ensinar o pai do aluno a ensinar o aluno a estudar, a gente precisa fazer os cursos de formação, a gente precisa entender como funciona a IA, a gente precisa ensinar o aluno, agora com a ECA digital isso vem muito forte, a usar a IA. Então, esse tempo protegido para a gente pensar numa aula, ele não existe mais. Então, a gente vai sendo aí sugado por esse excesso de demandas, de muitas vezes preencher vários documentos iguais em lugares diferentes, que nos sufocam no ponto de vista do tempo e não permite com que a gente pense, que a gente saia um pouco da casinha, que a gente tenha estratégias diferenciadas para trabalhar a sala de aula. Eu acho que isso é um ponto. É. Eu acho que falta talvez, pensar e pesquisas, tal, embasamento teórico, técnico, para que a gente pense nessa nova escola, realmente, que está sendo desenhada, sem ser apagando incêndio, né. Por que Sim. que a escola virou essa grande demanda de planilhas e documentos e lugares diferentes? Porque se apaga incêndios. Ah, os pais precisam saber tal coisa. Então a gente cria um negócio para o aluno tem que saber tal coisa. Ah, mas o aluno tal precisa saber tal. Então, assim, a gente passa grande parte do nosso tempo recebendo demandas. Não é Sim. nem executando essas demandas nesse tempo protegido. A gente passa grande parte do tempo presencial na escola, em grupos, recebendo mais demandas do que inclusive executando e pensando nessas demandas. Porque esse tempo que a gente estaria em reunião ou um tempo livre para preparo, ele acaba sendo utilizado para receber essas demandas. E você acaba tendo que executar essas demandas no nosso tempo que deveria ser o nosso tempo livre, nas nossas noites, nas nossas madrugadas, nos nossos finais de semana, nas nossas férias. Então a gente acaba se sentindo exausta, exaurida. E aquela demanda, né, porque aí você fala assim: "Ué, mas o professor não ganha, né, uma porcentagem para o trabalho que é em casa?". Uma porcentagem que foi medida naquela escola. Quando não havia tecnologia. Exa Hoje, quando a gente fala em tecnologia, a gente entende que o muro da escola foi derrubado e que não é escala 6 por 1, 5 por 2. A nossa escala é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque se você abrir lá o seu Google Chat, tem mensagem de aluno. Se você abrir seu e-mail, tem demanda de aluno, tem demanda da escola, tem e-mail de pais. Então, assim, o avanço da tecnologia versus os 5% hora atividade acaba nos mostrando que ficou uma coisa muito desconexa E em tem uma relação outra ao coisa, os sistemas educacionais que foram criados para facilitar. substituir o diário de papel, eles são sistemas educacionais Sim, ineficientes, que acabam gerando uma tecnoburocracia, exato. onde você acaba tendo que fazer a mesma coisa diversas vezes em vários lugares. Então, ao invés de facilitar a nossa vida, às vezes complica a nossa É. vida. E a gente multiplica as tecnologias. A tecnologia para conversar com a família, a tecnologia para conversar internamente, a tecnologia para registrar a documentação que a escola precisa ter. E aí, muitas vezes, você repete nessas diversas tecnologias, nessas diversas ferramentas, a mesma informação, E um né? trabalho invisível e Sim, que nos esgota. A gente precisa falar um pouco sobre isso. precisa. E a gente agora vai falar de uma realidade que talvez não seja a nossa, mas a realidade de grande parte da maioria dos professores, que são salas lotadas, remuneração que não condiz com o volume de trabalho, com a necessidade de formação, não só formação inicial, mas formação continuada ao longo da carreira. Então, A gente vive num país tropical, a gente sabe que a maioria esmagadora das escolas não tem ar-condicionado, não tem ecobrisa, isso tudo colabora de uma forma muito negativa para o rendimento dos alunos E e para o bem-estar do e professor. numa sociedade onde o professor ele não tem um status de alguém que seja respeitado, Ah, é um status, às de vezes, de especialista, né? especialista num assunto. Ele está num lugar onde a gente já falou sobre isso em um episódio, onde todo mundo da sociedade se sente à apto, à vontade vontade para e Mais que a palpitar. vontade, apto, apto. apto, Porque eu preparado para já fui opinar. estudante.
Uhum. Então, a especificidade do nosso trabalho é desrespeitada num nível que a especialidade do engenheiro não é, que a especialidade de um médico não é. A grande maioria de pais agora, vou dizer, né, nem sabe que o professor estuda, que existe alguma coisa para se estudar além da matéria que ele leciona, que ele fez uma faculdade, que ele acha que ele saiu daquela E faculdade só dá e só aula, dá e aula, nunca mais se né. atualizou, que não faz curso todo ano, que não Exato. faz pós-graduação, que não faz um E já mestrado, um está tudo doutorado. decorado, Sim, que é todas só as aquilo que fórmulas, ele os aprendeu. conceitos, e ele só precisa montar à lousa todas as aulas para passar a mesma Tem informação. uma outra demanda que tem recaído sobre os professores, que também tem colaborado para essa exaustão. Você trouxe a questão do mundo digital, que derrubou as paredes da escola. Por exemplo, a questão do cyberbullying, dos conflitos digitais, dos Dos grupos grupos de de WhatsApp, WhatsApp. dos Então, pais. olha, gente, vocês falaram isso, não É. sei se a câmera tá pegando, mas eu arrepiei, gente, e é de verdade. É. Eu arrepiei num nível, porque não é que nós não tenhamos que lidar com esses fatos. Nós somos educadores, nós temos sim que ensinar as crianças a interagir nesse mundo virtual, é nosso papel. Só que as coisas acontecem fora da escola, Numa velocidade é, enorme. em dispositivos que são proibidos no ambiente escolar, agora pela nova E legislação, que muitas vezes são proibidos por uma determinada faixa etária que usa Em inclusive e casa. não é supervisionada pelos pais. explode na sala de aula. E daí a gente tem que lidar. A gente tem Oh, que lidar porque é nossa sim. responsabilidade. Só que isso toma grande tempo de trabalho nosso e toma grande energia nossa, porque não é lidar com conteúdo, é lidar com relações humanas, com sentimentos. E com Então, alguns problemas que a gente às vezes não está preparado para lidar e a gente precisa ali exato. trocar o pneu do carro com o carro andando para entender aquela situação e ajudar a resolver aquele problema. Até porque a escola que existe te dá um tempo X para dar uma quantidade de X conteúdos e quadrado. trabalhos que não caberia nem nesse tempo. E com uma quantidade de conflitos X ao cubo. E a Exatamente. gente fica competindo o tempo todo com tudo isso, mas, por exemplo, a gente fica competindo, com um algoritmo bilionário, com redes sociais e jogos viciantes, e a gente aqui, E uma trago mais um ponto. Esse ano a gente está competindo com figurinha e Copa do Mundo. E aí vem eleição, hein, pessoal? Meu Nossa. Deus, meu Deus, o coração bateu até do lado errado, é aqui que o coração bate. Gente, mudou de São lugar. conflitos, eles vão, por exemplo, os pequenos vão discutir porque o time tal, o jogador tal, e vão entrar em conflito, porque um gosta do jogador, o outro não gosta, um gosta do time, e a gente vai ter que resolver. Faz Aí, o parte. mais velho vai discutir a política na sala de aula, porque o A, porque o B, e a gente vai ter que acalmar. É. Então, olha Mas quanta coisa exatamente, que estoura na sala de tá aula. tudo bem. Os seres humanos convivendo, eles vão ter conflitos, né? Os adultos têm uma série de conflitos, Claro, não é? Agora, faz a questão parte é isso. qual é a escola que a gente tem. Então, a gente mantém a escola onde não existia nada disso, onde essas relações eram extremamente limitadas, né? Fisicamente. Então, Sim, para você ir lá brigar com o coleguinha e chegar na segunda-feira emburrado, você tinha que ter ido na festa do coleguinha, na casa do sim, coleguinha. porque na Agora você classe não isso era precisou não nem acontecia. estar lá, né, Aham. bastou ter a internet e um dispositivo na mão. E a escola que existe é como se ela não isso E não agora esse é o gancho para o que a gente quer falar logo a seguir, porque a gente tem a realidade que existe hoje na escola de ontem, e essas duas coisas estão tentando conviver no mesmo tempo e espaço, e elas não estão dando. E é. quem que tá Equilibrando tudo equilibrando isso. tudo isso? É o professor ali na sala de aula e adoecendo nesse meio. Então a discussão que a gente quer trazer agora é qual que é a escola Escola que que a a gente gente quer, porque a gente deseja. continua acreditando na Nessa escola. escola que os alunos não gostam, que os professores querem ir embora, Mas que a gente ainda mas que a gente resiste, porque a gente acredita, gosta, a gente acredita, a gente se dedica, a gente demanda tempo e a energia para gente pensar nessa acredita na escola. educação. A E é gente isso. acredita E muito. agora a gente vai abrir o coração para falar da escola que a gente sonha, Que da a gente escola que a gente quer, isso. que a gente quer para a geração que vai vir aí e quem sabe a gente vai ter um papel
de viver um pouco dela, ou pelo menos de sonhar. Ou de colocar Tomara. pelo menos a gente tem que planejar para conseguir chegar e executar, né. Uhum. A gente está aqui nos planos. Vamos lá. Bora lá. E agora a gente vai falar um pouco da tão sonhada escola que a gente deseja. São vários tópicos que a gente pensa, que a gente juntas conversa e coloca as nossas ideias no papel, depois a gente traz aqui para discutir junto com vocês e com vários pontos importantes. Então eu penso assim, eu sonho, eu desejo como escola que não comece às 7 horas da manhã, que comece um pouquinho mais tarde, porque a neurociência comprova a importância do sono. A gente sabe o quão essas crianças vão dormir tarde. Se a gente for analisar, por exemplo, jogo de futebol, Corinthians e São Paulo, que horas começa esse jogo? O pai e o filho querem assistir esse jogo junto, vai das 9 até as 11. Então, que horas essa criança vai dormir para estar às 7 horas na escola? Então, eu penso assim, o horário de entrada de escola poderia ser um pouco mais tarde, para a escola que eu desejo. Uma escola que converse com a sociedade que existe hoje, né. Contemporânea, Porque se a gente exatamente. pensa que esse pai, ele vai chegar em casa, às vezes 8 horas da De um noite, trabalho né, estressante, é o momento que ele tem ali ele para tem ter um lazer com o banho, ele filho, tem com a um filha. jantar, ele para ele Exato. poder conviver com esta criança, né, para ele poder estar com ela, essa criança não Uhum. vai conseguir dormir 8, 9 horas da noite. Nem vai E querer. aí, não vai dar para ela acordar e estar na escola às 7 horas da manhã, né. Mais do que a neurociência prova que o sono é importante, é que horas que o despertar desse adolescente, Com principalmente, os hormônios seria produzindo a todo vapor. seria saudável, né. Uhum. Então, essa escola que se inicia nesse horário, ela atende a quem? Ao pai que tem que estar no trabalho às 9 e o trânsito caótico das cidades que existem e tal, ou a uma aprendizagem significativa, real, de qualidade, né. E como a gente pode, antes de ter que mudar a sociedade para mudar a escola, fazer com que isso se converse melhor? Porque a escola ela pode começar mais cedo, mas terminar um pouco mais tarde e Sim. contemplar essa necessidade das famílias de estarem no trabalho. Então, uma escola onde a criança possa almoçar, onde ele possa ter tempo para fazer atividades extras, como inglês, artes, teatro, onde ele possa fazer a tarefa, o estudo. Sem precisar levar para casa. Chegar em casa, ele vai ter um momento com a família, não vai precisar ter aquele estresse de chegar do trabalho, o pai, a mãe, sentar com a criança, fazer a lição, procurar no Class, que às vezes a gente fala, né, é importante a lição de casa, lógico que é importante, o aluno precisa fazer aquilo que ele viu na sala de aula em um outro momento. Só que esse outro momento pode ser na Pode ser na escola, não escola. precisa ser em Exato. E casa, pode ser num ambiente diferente do ambiente que ele que ele vivenciou passou a parte da no primeiro manhã. turno, pode ser num Isso, ambiente menos estruturado, um ambiente mais mais próximo do livre, lazer, permeado de interações sociais, não necessariamente com pessoas exatamente da da mesma mesma faixa forma, etária, porque o que a gente perdeu? Quando a gente era criança, a gente tinha uma relação com crianças mais novas, com crianças mais velhas, e hoje não. Essas relações, elas são o tempo todo entre crianças da mesma faixa etária e permeadas o tempo todo por um adulto. O que a gente pensa, a escola que a gente sonha, é uma escola que começa mais tarde, é uma escola que termina mais tarde, mas que tenha 2 períodos aí com características diferentes e que sim. tenha espaço para além da sala de aula mais tradicional, que a gente também quer pensa em mudanças para ela, mas um espaço de uma convivência mais estendida, mais Que não livre. precisa nem ser em períodos, né. Esse momento, se ele estende esse tempo que ele fica na escola, né, esse mesclar de uma disciplina com uma Dá atividade, para com uma diluir melhor arte, isso, uma ficar língua mais leve. portuguesa, não Tudo é? isso pode ser, Um eu intervalo com mais tempo para essa criança maior conversar com a menor, para eles se encontrarem, para eles tomarem o lanche e conversar sobre outros assuntos, um intervalo de 15 uma minutos, de escola onde a 20 minutos. convivência seja algo que se ensina, que seja algo que Sim, seja objetivo, valorizado, intencionalmente isso, planejada, momentos de e uma escola conexão. E uma escola onde o saber do professor seja valorizado do ponto de vista de que ele não está tão engessado numa
num conteúdo, Num num cardápio de conteúdos que precisa ser ministrado naquela Cumprido ipsis literis naquele aquilo, tempo, naquele isso. espaço, naquele prazo. Por quê? Onde o professor ele possa, no encontro com aquela turma que tem especificidades, ele possa construir a proposta, E as eh, relações também. adequadas para aquele grupo e que tenha-se a confiança na competência profissional daquele professor, de que ele tem em vista tudo aquilo que tem que ser feito e Sim, que tudo aquilo que tem que ser feito vai ser vai ser feito da cumprido. maneira possível para aquele grupo, no tempo que contempla as necessidades daquele e grupo. numa escola aonde este professor também tem esse tipo de vivência, né, Sim, porque a gente precisa para ter esse professor e essa fluidez dentro da escola, de professores bem formados, com ótima formação, com uma formação contínua, e que uma formação contínua e que toma menos tempo do que você ter que fazer cursos e tal, é a convivência sim. entre pares que têm 10, 5, 20, 30 anos de sala de aula, em que eles possam trabalhar juntos, em que eles possam Porque essas aprender trocas com são os outros. riquíssimas. Exato. E esse professor ganhará essa confiança de que ele sabe o que ele está fazendo. E se ele não souber, ele tem a quem perguntar, ele tem com quem trocar. E onde buscar, onde o estudo, a leitura, ele tenha lugar também, porque às vezes a gente não tem tempo para isso. A gente que escolheu se reunir às sextas-feiras e se responsabilizar por essa formação, indo em busca daquilo que a gente precisa para atuar frente à realidade que A gente vive. chegou na nossa sala de aula e para a qual a nossa formação inicial e mesmo continuada não nos preparou, a gente vai em busca. Então a gente se juntou e vai fazendo essa busca, esse estudo, mas que isso seja planejado, seja previsto nessa escola, Isso. onde os professores tenham esse tempo De trocas, protegido para protegido. fazer isso e que esse tempo protegido não seja atravessado por outras demandas. Imposto por algum Exato. tema ou por alguma outra demanda, que Porque a seja gente algo que a gente escolha Porque a gente discutir. sabe, é o que a gente abre mão para estar às sextas-feiras Sim, juntas fazendo isso, não é? E se isso faz parte de uma educação melhor, de uma escola melhor, ele tem que ser planejado, tem que ser objetivo dessa escola. A e eu gen tenho estudado muito também, né, acabei de me formar em educação física, eu sou professora de matemática. A atividade física, ela é importantíssima para os adolescentes, aí vem a neurociência também comprovando isso, o quão necessário é esses corpos estarem em movimento e quanto isso ajuda na neuroplasticidade, no aprendizado dessas crianças. Então, quando você olha uma grade horária de uma escola convencional, você encontra 2 aulas de educação física para uma criança que quase não se movimenta, para uma sociedade que está parcialmente sedentária, porque está muito na tela e pouco movimento, o corpo está se movimentando pouco. A gente precisa começar a olhar para isso com um pouco mais de preocupação, porque é um fato que me preocupa, às vezes até com a minha filha, eu vejo, podia estar se movimentando mais. Tem 2 aulas de educação física na escola, o que que eu vou fazer no contraturno para ela, porque é E importante? não é só a educação física que tem que se Criar um movimento. responsabilizar por Sim, isso, porque, por exemplo, eu vejo que a escola livre do celular já trouxe um movimento muitos ganhos, diferente, muitos já ganhos. trouxe um movimento então a escola que eu sonho, também é uma escola que ela está o mais livre possível das telas, Sim, sem abrir mão da responsabilidade que a gente tem de educar para a tecnologia. Sim. Porque é responsabilidade da escola educar para a tecnologia, mas é educar não para usar a tecnologia apenas, mas para não ser refém da tecnologia, para entender a tecnologia, para saber o que tem por trás da tecnologia. o senso crítico em Isso, Para relação à sair tecnologia. de refém da tecnologia Exata para usuário dela. E exatamente, com agir autonomia. isso. e a escola, para isso, ela tem que dar um passo atrás, ela tem que ser um refúgio analógico, porque para a gente Sim, pensar sobre alguma coisa, às vezes a gente tem que
olhar para essa coisa um pouquinho afastado. Olhar de dentro nem sempre permite a gente olhar aquela coisa com a profundidade Com necessária. a criticidade Isso, então a Necessidade. escola é um refúgio analógico na maior parte do tempo para a gente poder olhar de Eu fora. acho interessante quando você fala isso, que a escola tem que ser um refúgio analógico, porque para a gente ensinar sobre IA, a gente vai lá para o quadro, ensinar no analógico como é que a coisa funciona na até tecnologia. porque a gente não ensina ninguém a dirigir um carro dirigindo o carro direto, não é? São Primeiro a gente etapas de um precisa processo de a gente aprendizagem. conhece o carro, a gente olha o carro, a gente aprende as partes que tem o carro, A para estuda as depois placas, o trânsito, como E, funciona. gente, uma grande coisa que acontece nesse mundo digital, que é um mundo real, na verdade, mas são Sim, as relações, são as mídias sociais, as plataformas de diálogo, as redes sociais. que são E perigosíssimas. mas ó, a gente está falando de social e uhum, desenvolvimento social tem que acontecer primeiro, fisicamente. É fisicamente, isso, no no tete a tete, no ao presencial. Então a gente tem vivo. que acontecer com esse desenvolvimento que caminha junto do intelecto, do emocional, desse relacional que acontece No olhando olho, no olho. olho. Porque Exato. muitos dos conflitos que acontecem no mundo digital, São ali e são subjetivos. aquela coisa, você diria isso se você tivesse frente a Presencialmente. E frente com por o que que seu talvez colega? a gente não diria? Porque a gente aprende a se relacionar olhando a expressão facial da pessoa. Exatamente. É aquilo o que eu tô falando tá agredindo, ela tá feliz, ela não tá. E E onde quando que eu você está aprendo isso? teclando, você não vê isso não está ali. Então a gente tem que aprender, a se relacionar no presencial para poder estar nas redes E os sociais. pais têm um papel fundamental nisso, porque eu sinto também que às vezes no grupo do WhatsApp os pais fazem como as crianças, Porque entendeu? eles também não foram preparados para usar. Exatamente. Então Eles foram olha que dicotomia que a gente uhum, vive. Só que nós adultos e eles pais viveram num mundo, onde analógico. teve, e as crianças não. As crianças elas Já estão elas já foram inseridas nesse elas foram contexto. jogadas diretamente aí, sem antes ter o experienciado. Então a gente tem que Outras formas. garantir na escola que eles tenham direito a acessar aquilo que nós adultos tivemos, aquilo Exato. que os pais deles, adultos, tiveram. E um lugar livre porque a rede social é um lugar onde a gente expõe o nosso melhor ângulo, é onde a Sim, a nossa gente melhor pose, o o filtro, filtro, e a vida real ali, a sala de é aula, uma o bagunça. recreio, é onde ele vai ter que conviver sem Sem retoque, retorno. sem filtro. Exato. E isso é uma vivência que a rede social não traz, que a internet não traz. E a gente não pode deixar, a gente não pode, privar as crianças disso. É, Sim, dessa colocar o carro na experiência. frente do boi, né, a gente não pode fazer isso, porque a partir do momento que a escola, eu sempre gostei de usar essa analogia, acho que ela é muito propícia, é uma maquete do mundo lá fora. Sim. E se a gen qual é o mundo para que mundo nós estamos preparando essas crianças com a escola que existe atualmente? Que tipo de maquete ela tem sido, né? Como que eu quero exigir de uma criança, de um adolescente, que ele saiba se relacionar, se o único lugar que ele se relaciona é dentro da escola, e dentro da escola ele não tem essa oportunidade de se Porque é relacionar de tudo muito fato. corrido, bate o sinal, entra outra aula, o intervalo é curto, tem outra aula, intervalo curto, bateu o sinal, foi embora. Gente, É ó, pouco é tempo que ele tem para se isso. relacionar. Porque a gente coloca as aulas de 50 minutos e a gente, para otimizar esse tempo, quer que os alunos não conversem. Então, Sim, quer dizer, como que eles vão aprender a se relacionar, se eles não podem conversar? A gente separa as carteiras para não ter conflito. Como que eles vão aprender a lidar com o conflito se eles não não tem. tiverem conflito? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de hoje, gente. Olha, se quiser cortar, depois corta. Mas eu preciso contar o exemplo de hoje. Eu tinha que ensinar os alunos a jogar dominó, sexto ano. Alguns sabiam, tinham jogado com o vô e tinha perdido do vô, porque vô é bom de dominó. Oh, E eu pensei assim, eu tenho 50 minutos, meu Deus, eu vou trazer o dominó prontinho, já vou dar um para cada grupo. Daí eu falei, não, Juliana, dominó prontinho não. Ah, então eu vou recortar, vou trazer as pecinhas prontas, eles vão recortar e fazer os numerinhos. Falei, não, um passo atrás ainda. Eu vou ensinar para eles, vou fazer eles pensarem em em quantas construir. peças tem o dominó.
como dividir uma folha para transformar uma folha num jogo de dominó, como usar régua para traçar isso, como recortar isso, como desenhar isso, e como fazer isso em grupo. E como Sim. dividir as tarefas no grupo, e como lidar com os conflitos que vão acontecer no grupo, e como jogar depois E no aceitar, grupo, e e aceitar que e perdeu. como decidir as regras, Aham. e depois como mudar, como jogar em duplas e como lidar com a sua dupla para decidir qual peça que eu vou colocar ali. Ela quer uma, eu quero outra. Como que a gente vai lidar com esse conflito? Você Então ensinou muito e aí mais do que um exato. E jogo daí eu de não dominó. consegui fazer isso em 50 minutos. E eu falei, e agora? Eu falei, agora eu vou gastar. Olha, Próximo, olha, vai. eu usando a palavra Não vai gastar. gastar. Eu vou usar a próxima aula e talvez eu deixe de fazer alguma coisa que estava no meu planejamento. Mas e daí? Eu não estou nem aí. Mas o que ele aprendeu, muitas vezes, ali dentro dessa sequência didática aí, ele levaria talvez anos para aprender no tipo de vida que existe hoje, totalmente cerceada, totalmente em bolhas, né? Você está dando oportunidade que ele lide com o conflito, que eles estabeleçam Ele regras, que construiu eles um dominó, construam. provavelmente ele só viu na internet lá no joguinho que aperta o dominó para Se ele arrastar. jogou. E olha, ele talvez entenda que nem tudo precisa ser comprado. Sim, pode Gente, ser que tem construído. coisas que podem ser feitas com lápis e papel. Olha Não que precisa nem de legal. tesoura, E porque dá para quando ele cortar com a A e régua. régua. quando ele cansar de jogar dominó, ele recicla, porque é papel. Gente, é essa escola que eu quero. É, essa É escola essa que Eu eu escola acho que que não eu é só sonho. você que quer essa escola, viu, Ju? A verdade é que a gente poderia passar aqui, gente, sei lá, porque a gente não cansa de se encontrar às sextas-feiras para conversar sobre essa escola que a gente sonha, nesses como a gente vai colocar esses tijolinhos, porque a verdade é que a gente não sabe como fazer isso, não existe uma cartilha, né? Não tem uma faculdade que vai nos formar, faça isso e tenha a escola ideal. Aliás, Mas a faculdade, né, ela deixa muito aquém tudo que a gente precisa para ser um bom profissional, um bom professor. sem dúvida. Então, assim, imagina para pensar algo que é futurista, né? Que é praticamente ficção científica hoje. E a gente constrói essa escola que a gente sonha no dia a dia da nossa sala de aula. Tijolinho Baseada em por fatos tijolo. reais. Só que a gente faz isso com idas e vindas, Sim. porque a gente faz uma coisa nessa direção e às vezes a gente faz outra coisa numa outra direção, que é dessa escola que ainda nos aprisiona. Mas que também dá certo muitas Sim. vezes. Algumas coisas a gente não está dizendo aqui que a escola que existe, ela precisa ser jogada. Vamos botar uma bomba e vamos construir uma do zero. Não, Não, tem muita mas a coisa gente boa na vive escola. hoje a tentativa de construir uma nova escola, aonde esse muro, agora eu vou erguer esse muro, nos aprisiona dentro da que existe Dentro dos hoje. 50 minutos, dentro do espaço físico, dentro do tempo. E a gente quer que esse espaço físico não seja mais só o da sala de aula e que esse tempo não seja só os 50 minutos. Então eu vou fazer um convite a todos vocês que chegaram até aqui no nosso final do podcast para vir com a gente, construir essa nova escola, construir essa educação, sonhar com a gente, mais do que construir, sonhar com a gente, e ir colocando tijolinhos para que as próximas gerações de docentes, professores possam colher. E alunos e Desfrutem dessa famílias. escola tão sonhada É. por todos nós. E que a gente Gente, possa, que ela possa existir, de fato, além das pequenas salas de aula, para todos. e Que que não seja uma utopia, né? Que a gente não vire algo precise real. mais de um livro que chama Por que os alunos não gostam da escola para puxar. Porque, gente, a gente ama a escola e a gente quer que os nossos alunos amem a escola. Exato. Eles amam. Eles amam a escola. Talvez eles não queiram tanto estudar, Mas essa escola que a gente sonha eles vão amar muito seria mais. indiscutivelmente, né? Mais fácil de amar. Bem mais fácil. Bye! Obrigada por ficar com a gente até aqui e fica o convite. Vem com a gente? Vem